Voltei para falar sobre fé e política, e nessas eleições eu notei que meu problema não é só apenas político quando eu vou decidir em que candidatos eu vou votar, mas ele também é teológico. Então hoje eu vou falar para você sobre meus problemas são políticos e teológicos. Fique ligado e preste atenção. O problema é político e teológico. Meu problema é político quando uma quadrilha tomou posse das posições mais altas do poder público para roubar e se perpetuar no poder. Meu problema é político quando uma quadrilha e alguns partidos usou do poder público para benefício próprio. O meu problema, ele é político quando uma quadrilha usou o poder público para enriquecimento ilícito. O meu problema é político quando uma quadrilha e seus partidos usaram os programas sociais para manter um povo na miséria e eternamente dependente do Estado. Meu problema, ele é político quando uma quadrilha e seus partidos roubaram milhões, quase destruiu estatais e o povo está pagando a conta. Meu problema, ele é político quando uma quadrilha e seus partidos institucionalizaram a corrupção, criando um sistema corrupto, integrando poder público e privado. O meu problema, ele é político quando uma quadrilha e seus partidos passaram a financiar ditaduras comunistas sanguinárias como Cuba e Venezuela. O meu problema é político quando uma quadrilha e seus partidos usaram da máquina pública, aparelhando-a e controlando os meios de comunicação e o poder judiciário. O meu problema ainda é político quando uma quadrilha e seus partidos abandonaram a segurança pública, a educação e a saúde do nosso país. Ele também é político quando uma quadrilha e seus partidos transformaram o Brasil numa guerra onde morrem mais de 60 mil pessoas por ano. Mas o meu problema também não é só político, ele também é teológico. É teológico quando usam as instituições, e quando eu falo instituições, entendam-se igrejas e seus púlpitos para promover ou condenar candidatos em razão de suas opiniões políticas e ideológicas. É teológico quando aqueles que se dizem seguir a Cristo estão idolatrando ideologias, partidos políticos, colocando-os acima do Deus soberano. É teológico quando ficaram calados diante de toda a corrupção e a imoralidade, passando a ser coniventes com o pecado praticado pela nação. É teológico quando trataram o ser humano como bom, enquanto a Bíblia diz totalmente ao contrário. É teológico quando estes adotaram o marxismo como prática de vida no lugar da fé e dos valores cristãos. É teológico quando julgam a fé dos outros em prol de sua escolha política, em favor dos seus candidatos. É teológico quando uniram a fé a partidos políticos que profanaram e zombaram da fé cristã. É teológico quando desprezam os valores judaico-cristãs para justificar o apoio em quem deseja eliminá-la da sociedade. É teológico quando desprezam valores judaicos cristãos em prol do Estado maior. É teológico quando deixam de adorar ao Deus Criador, soberano, e passam a adorar ao Deus Estado. É teológico quando adotaram o liberalismo teológico, distanciando-se cada vez mais dos princípios bíblicos. É teológico quando adoraram aqueles que nos perseguem. É teológico quando querem separar o evangelho da ação social, transformando a mensagem em ação filantrópica, focando apenas no hoje e esquecendo-se da eternidade. É teológico quando textos bíblicos estão sendo deturpados e relativizados para justificar apoios políticos. É teológico quando estão inserindo filosofias antibíblicas dentro das igrejas, como o marxismo. É teológico quando desassociam a fé da política, como se a fé pudesse ser colocada dentro de uma caixa e ali ficasse guardada. É teológico quando, em benefícios de suas posições políticas,
abandonam princípios e valores da ética cristã. É teológico quando acusam e agridem a fé das pessoas para justificar suas escolhas em prol de partidos que apoiam aborto, ideologia de gênero, liberação das drogas. É teológico quando confundem a luta pela ética e moral por imposição da fé. É teológico quando associam o evangelho com o socialismo e o comunismo. É teológico quando buscam no Estado aquilo que só Deus pode dar. É teológico quando abandonam a fé e a ética cristã como fundamento teológico e filosófico do certo e do errado, como princípios que norteiam a vida humana na sociedade e delimitam as práticas boas das más. É teológico quando a ética deve ser entendida como aquele campo teológico que traduz ou representa toda a convicção a respeito de Deus, do mundo, do ser humano e da sociedade em esferas de ação para que a vida humana realmente reflita o caráter de justiça e retidão de Deus. É teológico quando levantam a bandeira da justiça social, desassociando-a da pregação do Evangelho, jogando a responsabilidade apenas para o Estado, mas se esquecendo da sua responsabilidade e compromisso pessoal e missional para com Deus. Infelizmente, muitos querem e cobram do Estado aquilo que deveriam fazer como cidadãos do reino. É um erro achar que fazer obras de caridade e não falar do Evangelho resolve. É isso que acontece com muitos que têm adotado a ideologia da esquerda. É como dar um prato de comida para o necessitado ir para o inferno de estômago cheio. Ação social sem evangelho é filantropia. Um cristão deve ter os seus pensamentos norteados pela palavra de Deus e não por uma ideologia, por filosofia, por doutrinas que contrapõem as Escrituras. Quando os vícios são transformados em virtudes e existem facilidades para que as virtudes sejam satisfeitas, nós começamos a cultivar o pecado mais condenado, o mal que é pior que qualquer perversão sexual e que ameaça até mesmo os cristãos, que é o farisaísmo. A Bíblia, entretanto, está interessada na moralidade concreta, não na moralidade abstrata. Ela não exige simplesmente que votemos de modo certo, mas que vivamos do modo correto. Não basta apoiar programas de governo que ajudam os pobres. A Bíblia ordena que nós, discípulos de Cristo, ajudemos os pobres. Wilson Porte, um teólogo e pastor batista, ele disse uma frase interessante em seu Twitter. Ele disse assim: o marxismo e todos os seus filhos, por mais bonitinhos e cheirosinhos que sejam, o mais cheiroso deles é a social-democracia, são anticristãs. Não se satisfaça com rótulos e campanha pelos menos favorecidos. Gente mal intencionada também anda perfumada e muito bem arrumada. Nós não podemos brincar com o Evangelho. Não brinque com o Evangelho, nem de um lado, nem de outro, pois ela transcende as questões políticas e a política é apenas uma área do ser humano. O cristão deve ter os seus pensamentos e as suas ações cativos à palavra de Deus e não a ideologias, partidos ou ideias que o mundo possa nos oferecer. Que Deus te abençoe e até mais.